Conselheiros, vamos chamar o processo 23 da pauta, relatoria do conselheiro Antônio Joaquim, já anunciando que, concluindo essa votação, nós vamos encerrar a sessão, postergando os demais processos para a sessão próxima. Com a palavra, conselheiro Antônio Joaquim, o processo é o 23 da pauta. Senhor presidente, senhores conselheiros, digníssimo procurador Alisson, síntese do relatório. Tratam-se de recursos ordinários interpostos pelo senhor Antônio Ribeiro Torres, ex-prefeito de Barão de Melgaço, e pela empresa Minoplan Construções de Terraplanagem, em face do acordo 237, que julgou procedente a representação de natureza interna proposta em desfavor da Prefeitura de Barão, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos do FETAB, e aplicou aos recorrentes a determinação de restituição solidária ao erário no valor de R$ 145.698 e multa de 10 UPF cada, decorrente do superfaturamento da locação de escavadeira hidráulica por meio do pregão 14/2015. Em sede recursal, a empresa Minoplan Construções arguiu a nulidade da decisão em razão da existência de vício na citação válida da recorrente, solicitando o retorno dos autos para a origem com reabertura de instrução processual e produção de provas. O senhor Antônio Torres, ex-prefeito, por sua vez, requeriu a reforma da decisão para afastar a irregularidade apontada, bem como a condenação de restrição imposta e multa. Após a análise dos autos, a unidade técnica manifestou-se pelo não provimento dos recursos ordinários, mantendo inalterada a condenação solidária de restrição aos corpos públicos e a multa de 10 UPF. Da mesma forma, o MP de Contas opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento dos recursos ordinários com a manutenção integral do acordo 237/2018. É a síntese, presidente, do relatório. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Síntese do voto. Síntese do voto. Resumo. Diante dos fundamentos explicitados nos autos, em dissonância à equipe técnica e ao Ministério Público de Contas, acolhi os argumentos recursais trazidos pelo ex-prefeito Antônio Torres e excluí a multa de 10 UPF, bem como a condenação de restituição solidária ao erário no valor de R$ 145.698, impostas em decorrência do suposto superfaturamento na locação de escavadeiras hidráulicas pagas acima dos valores estabelecidos na tabela SINAP vigente em agosto de 2015. Isso porque, após analisar detidamente os autos, verifiquei que, além do preço registrado no item 3 da RP 7/2015, está dentro da média estimada na fase interna do certame realizado em 2015, a Resolução Normativa 39/2016 deste Tribunal, a qual determina a utilização da tabela SINAP para balizamento dos preços de obras e serviços de engenharia, só foi editada em 2016, ou seja, após a finalização do processo licitatório. Logo, não há que se falar em pagamento de despesa acima dos valores da tabela SINAP, bem como superfaturamento na alocação. Consequentemente, afastei a condenação de ressarcimento do erário e a multa de 10 UPF imposta ao senhor Antônio Torres, ex-prefeito, aproveitando tal decisão à empresa Minoplan Construções Limitada e ao representado, o senhor Joelson Espírito Botelho. Com relação à peça recursal apresentada pela empresa Minoplan, embora exista de fato vício na citação do recorrente, verifiquei que o aproveitamento do provimento da peça recursal do senhor Antônio Torres, além de ser mais benéfico à empresa recorrente, comunga com o princípio da economia processual, vez que se torna inócuo e oneroso reavaliar fatos que já foram considerados regulares. Por essa razão, considerando que ambos os recorrentes foram condenados de forma solidária por meio do acordo 237,
e que o recurso apresentado por um deles se aproveita aos demais que entram de carona, julguei prejudicado o recurso ordinário interposto pela empresa Mimoplan. Pelos argumentos expostos, não acolho o parecer ministerial e voto no sentido de conhecer e dar provimento aos recursos ordinários interpostos pelos senhores pelo senhor Antônio Torre para afastar a irregularidade JB 99, bem como a condenação solidária de restrição erária à multa imposta, e conhecer e julgar prejudicado o recurso ordinário interposto pela empresa Mimoplan, face ao aproveitamento da peça recursal do ex-gestor, sem prejuízo de aplicação de recomendações da atual disposição, que estão consignadas no meu voto integral. Esse é o voto, presidente. Os senhores conselheiros que votam com o relator permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade. O processo 19.112, 2017, relator o conselheiro Antônio Joaquim. Acordo 9522, Prefeitura de Barão do Melgaço, representação de natureza interna, recursos ordinários, provimento do recurso interposto pelo ex-gestor para excluir a determinação de restituição, determinação solidária e a multa aplicada, julgar prejudicado o recurso interposto pela empresa face ao aproveitamento do recurso interposto pelo ex-gestor, recomendações à atual gestão Publix.